robustez, uma parte mais conceitual, que é uma parte mais técnica, estatística, terminando com algoritmos, né? Daí a gente passou esse briefing. Lembrando então, nós somos o cliente, vocês são a consultoria que vão fazer perguntas de briefing, basicamente, para tentar destrinchar como a gente funciona, quais são as variáveis importantes ali, de alguma forma, para depois vocês proporem um projeto de data science para a gente. Tá? Então aqui a gente vai ficar como cliente, vocês apresentam. Eu trouxe o Pedro é meu colega cliente aqui, ele é lá da Insight, lá da Ilume, na verdade, né, nessa transição. Está há pouco tempo na empresa, né? Ele que matou no peito esse desafio de Data Science, ele está como aluno especial no programa de mestrado da EASH de modelagem de sistemas complexos, que basicamente tem bastante a ver com estatística, fez bastante curso de machine learning, enfim, é um cara que está bem nessa pegada que a gente está trabalhando aqui no curso, talvez até traga ele em alguma aula posterior para abrir o R aqui, mostrar umas loucuras ali de estatística e de machine learning. Mas independente do technical case disso, né, ele está com esse desafio diretamente junto comigo de como desenhar um projeto de data science para Insight. Então é uma coisa que está ongoing, assim, vocês viram que o Felipe mandou a animação que a gente acabou de brifar e receber, então é uma coisa que está rolando mesmo, então é um problema real. Vamos começar pelo Rodrigo? Fala aí. A gente desculpa qualquer coisa já. Opa! Não, tá. Era pra ser essa capinha aqui que era mais bonitinha, eu errei. Beleza, então cliente Insight Brasil, né? Apesar dos próximos 3 objetivos que eles falaram, a função desse projeto é para reduzir custo para captar informação, né? E eles tinham esses 3 objetivos que era para a gente trabalhar, e eu, ao invés de juntar todos e trabalhando nas perguntas de modo geral, eu achei que fizesse mais sentido dividir. Então, passando para crescimento, primeira grande pergunta que eu me fiz de hipótese foi se não está crescendo porque tem algum tipo de problema na mecânica ou na comunicação do projeto, do serviço. E aí eu fui fazendo alguns questionamentos e aí eu tentei não ser genérico, mas às vezes acabei sendo, então vamos ver o que sai. Eu fiz os cadastros, eu fiz o processo como se eu fosse ser um ativador também para ver como que era a adesão e tudo mais, usabilidade. E aí o que eu fiquei pensando se dinheiro é a única moeda de troca para esse modelo. Por exemplo, se eu tivesse acesso aos resultados também, a minha participação e a participação de mais tantas pessoas que eu trouxesse, eu pudesse ter acesso às respostas dessa pesquisa para uso próprio, se isso poderia gerar mais, crescer essa base de ativador ou não, ou até pontos de fidelidade em clubes, ou qualquer outro tipo de benefício. Pessoal, só fazer um parênteses, antes da gente dar o feedback, eu vou abrir para vocês comentarem, tá? Então vai prestando atenção em pontos que chamaram a atenção positiva, negativamente, que ficou estranho, que vocês comentariam, porque eu vou passar a bola para vocês comentarem. Nossa, já vai embora, porque a minha nem tá assim. Fica tranquilo. Bom, aí já vai um pouco da minha ignorância ali, de se é possível saber em qual plataforma o link da pesquisa do ativador foi acessado, se foi tipo via e-mail, rede social ou WhatsApp, para definir qual que é o melhor meio de propagação disso para o ativador. Que aí seria algum jeito de rastrear, mas eu sei que não é muito pixel de conversão aquela ideia de... É um link, mas aí um pouco na minha ignorância. Se tiver como rastrear, é legal. Aumentar ou dar incentivo imediato para o modelo de indicação de ativadores. Se isso aumenta o número de cadastros, porque quando... modelo de indicação de indicador. Que quando você se cadastra, você tem que ter alguma resposta que você indicou para ganhar alguma coisa. Talvez se você já der um benefício imediato, aumente conversão ou não, ou pelo menos visando o crescimento da base como um todo. Às vezes é um jeito.
Assim como, sei lá, como outros aplicativos de cashback ou coisas assim, eles fazem isso de bônus, né, de cadastro imediato, que já faz você querer converter outras pessoas para ganhar mais. Ativadores indicados trazem mais pesquisas do que novos usuários desconhecidos, ou seja, se é uma pessoa que vai se cadastrar como ativador, mas ela já respondeu uma pesquisa de um outro cara. Isso vai trazer mais, esse cara que se cadastrou, ele vai trazer mais pesquisa, ou um usuário X que achou isso num YouTube ou num search da vida traz mais ROI, não sei, conversão, né? E aumentar os investimentos de projeto em anúncios, redes sociais, search, AdWords, aumenta a quantidade de cadastros, se isso daqui tem alguma inferência direta. Aí falando em diversidade da base, dando uma pesquisada, eu achei algumas coisas já direto relacionadas do Google, que ele falava assim, de vídeos de como ganhar dinheiro respondendo pesquisas em casas, como não sei o que. E assim como trabalho com promotores de campo e tal, existe um certo perfil que faz aquele trabalho. E aí quando eu vi essa coisa da diversidade, eu pensei, pô, eles podem estar tendo um problema nesse tipo. Pesquiseiros de internet ou pesquiseiros que fazem pesquisas físicas, né? Aquela coisa de, pô, vou comer um lanchinho e ainda vou responder umas perguntas e ganhar dinheiro com isso. E aí eu achei que pudesse ser esse problema. Aí para tentar identificar isso, eu pensei ser aquela lá, nem tanto. Aumentar a remuneração e recompensa das respostas do questionário traz mais desqualificados, ou seja, vocês falavam no vídeo, acho que era R$5, um exemplo, né? De pesquisa que pagava por pesquisa. Se eu jogar esse valor maior, eu vou ter mais outliers, porque é mais esse público que está me respondendo, essa galera pesquiseira que faz pela grana, né? Existe alguma profissão, porque eu vi que no cadastro tem essa coisa de profissão e região específico que gera maior quantidade de respostas de pesquisas? Eu sei que isso também tem a ver com o tema, mas é um dado interessante para a gente saber, para conseguir ativar esse dado que vocês já captam no cadastro. Qual a proporção hoje? Isso é uma coisa que é mais de briefing, acho que não é nem muito de dado ativável, mas qual que é a proporção de outliers e questionários descartados? E se definir e incentivar metas por profissão e região ajuda realmente nessa pluralização de bases que vocês procuram. Eu não sei se isso é muito genérico ou não, mas é um questionamento aqui. E por último, conversão. Essa coisa de estar com uma baixa conversão é um problema no benefício que a gente oferece para ele responder, ou se é uma coisa mais do formulário em si. E aí eu lembro que você falou da questão da física, eu fiquei um pouco perdido, mas eu acabei trazendo. Se pesquisa física tem um maior custo-benefício em questão de gasto e conversão, isso é uma coisa que eu acho que é interessante saber. Se ali depois daquela pergunta eu acabei meio descobrindo que não é só o ativador que recebe por questionário, o outro também tem um voucher que ele pode ganhar alguma coisa, né? Mas se eu mudar esse incentivo para o respondente, esse brinde, esse voucher, se eu der mais incentivos, isso vai me dar mais respostas, vai converter mais? E também qual o tipo de questionário tem maior conversão, se é um questionário que eu pago R$10 e ele é mais comprido, ou um questionário curto, tipo um Google Rewards, que eu faço uma ou duas perguntas e pago 30 centavos, modelos, né, formatos do questionário. Quanto mais envios de alerta de nova pesquisa em e-mail, né, maior a quantidade de respostas, eu ativando por mailing, isso me ajuda ou não? E se existem temas de pesquisas que geram maior quantidade de respostas. Porque tinha uma de celebridades e aí deu um exemplo de uma de carros, e isso pode às vezes ajudar a entender melhor quem que é o público que vocês estão lá e conversões, né? De conseguir mais respostas. E é isso. Muito bom. Vamos bater palmas. Oi? Folha? Tem folha? Folha? Papel. Eu acho que eu tinha também. Tem aí, Rodrigo? Gente, aqui. Aqui, ó. Tem aqui embaixo. Caneta tem E aí, galera, o que vocês dariam de a grande dinâmica
da Sandbox é que o aprendizado rola no feedback, tá? Então, assim, é importante que a gente acerte, erre, tudo bem, mas é na dinâmica de feedback que a gente acredita que rola aprendizado, tá? Então, eu queria que vocês aí comentassem o que vocês dariam de feedback. E daí o feedback tem sempre o viés de olhar a coisa que não foi tão bem, tá? E tudo bem. Tá tranquilo. Ninguém tá aqui pra receber os elogios, a gente fala, é igual banca, né? Fala 1 minuto o elogio, depois no fim assopra de novo. Então morde a sopra. O que vocês comentariam de feedback pro Ari? Eu acho que tem coisas que eu anotei aqui. Eu acho que tem uma coisa quando você fala sobre crescimento e efetividade de link, que talvez tenha uma confusão entre o que é crescimento de base e o que é crescimento de eficiência nas pesquisas. Se você voltar lá, tem algumas perguntas que são muito sobre... É possível saber em qual plataforma o link da pesquisa do ativador foi acessado, e-mail, redes e tudo mais. Está muito mais sobre onde o cara respondeu do que a base crescer o número de bases. Então está muito mais ligado sobre a pesquisa ser mais respondida, que é o último ponto Verdade. do primeiro. Eu acho que é interessante e relevante entender o problema dos pesquiseiros, mas não para essa coisa. Eu achei muito legal você levantar esse ponto do problema dos pesquiseiros, porque para mim é sempre a dúvida o que rola. Tipo, cara, como é que você garante que esses caras não estão aí para ganhar dinheiro? E eu achei interessante essa coisa do quanto mais dinheiro, mais esses caras que querem ganhar dinheiro, ou quanto mais dinheiro, mais pessoas vão querer responder direito e ponto. Exato, Então é bem uma dualidade interessante, um ponto interessante para ver. Essa coisa do YouTube foi engraçado porque tinha um vídeo que falava especificamente da Inside Brasil sobre isso. Quer ganhar dinheiro? Ó, o método fácil, saiu novo. E eu vi 1 ou 2 vídeos que falavam. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, algumas visualizações. Mas desculpa. deixa eu ver a live, né? Tipo, exato. Muito engraçado, cara. Não tem essas comunidades, tipo, tem os promonautas também. Que são comunidades parecidas, essa galera que se une em grupo pra ir pra oportunidade de ganhar dinheiro ou produto online. E aí, tipo, é a galera que ganha uma grana. Ganha grana e a galera ganha muita coisa de promoção. Porque eles se organizam e eles vivem disso, assim. É tipo aquele insider. Vocês conhecem? Eu acho que eu sei. Tem aqueles insiders também, que é a mesma coisa. E atua com novos produtos, para as pessoas testarem. Mas elas aproveitam para divulgar, você tem que divulgar no meio do teste. E aí isso gera É meio pesquisa, meio propaganda. Exato. Que mais? E é isso, assim, esses são os que eu mais anotei de tomar cuidado com qual que é o conceito que você está trabalhando, de qual que é o que você vai bater. E é isso, achei bacana. Que mais, pessoal? O que, na verdade, foi um feedback, porque eu me guiei dessa maneira, né? Então, talvez eu também receba feedback em relação a isso. Mas o que eu acho que pode ser um bom guia é, cara, o que é necessariamente crescimento, diversidade e conversão na cabeça de quem é o cliente. O que eles estão enxergando como isso, né? Porque aí, o que o Bazan comentou, pode ser que as duas vertentes que estão relacionadas a crescimento podem ser, uma delas pode ser o que está na cabeça do Diego, mas pode ser que nenhuma delas esteja na cabeça do Diego, ele está pensando em uma outra coisa quando ele fala em crescimento. Sim, total. No geral, nas empresas, pessoas diferentes pensam coisas diferentes, né? Sim, com certeza. Isso é interessante, assim, do ponto de vista de briefing, né? Mesmo assim, Definição de vocês não têm objetivo, tá né? tudo bagunçado, porque uma pergunta poderia ser, qual que é o KPI que vocês usam? Vocês usam de indicador. Exato. Mas uma pergunta para normalmente quem já tem um KPI, quem já está com certa organização, né? Se a empresa não tem certa organização, está começando, está tudo no vamos que vamos, você pergunta nessa forma que o Buda falou. Onde que você está com o olho? O que você está chamando de resultado? Eu já inferi, né? já. Porque daí depois você vai inferir o que é KPI, mas Exato. sai da boca do cliente o que Como você se quer. tivesse já Porque o objetivo é dele, né? partindo do pressuposto que já existe alguma coisa acontecendo, quando na verdade eu acho que a coisa já estava um pouco mais embrionária. Exato. E aí teve um momento, você até falou, né? Por exemplo, isso aqui eu fui por esse caminho. E assim, você pode ter acertado em cheio, mas também você pode ter errado, o cara fala, putz, você não está entendendo nada do que eu passei de briefing, né? Então, será que a empresa é essa empresa que eu vou contratar
para solucionar meu problema, né? Uhum. Mas o Buda não é um step anterior ainda, não é nem um briefing. Não é nem um briefing. Você Eu está penso tipo nisso. indo meio que É pegar as conhecendo. informações para você montar um briefing. Então você está meio que tentando interrogar o cara até tirar dele tudo para você voltar a fazer um briefing e daí tentar validar para conseguir trabalhar. É uma dúvida. Não, acho que sim. Pensando, eu não sei se é um processo anterior de pegar um briefing. É que eu acho que o Felipe falou isso na última aula, que é uma proposta. Exato. Conhecer o cliente. Eu te passei o problema. Daí você fala, puta, eu acho que eu posso te ajudar, né? Eu manjo de data science, beleza. O que você perguntaria pra mim? É basicamente isso. Definição de objetivo com certeza estaria aí mesmo. Então esquece. Não, mas eu acho que você tá certo de perguntar qual que é o objetivo do cara, assim, real, qual que é a sua métrica, se já tem alguma coisa, isso já seria a primeira pergunta Isso, mesmo. exato, É que eu inferi, tá certo. Quase me defendendo de lá na frente, assim. Boa. Como a provocação vem muito sobre hipóteses e de tentar trazer as perguntas mais assertivas e tudo mais, eu limpei qualquer coisa que fosse do tipo, mas e aí, como são os seus objetivos? Zero simulação de vida real, do tipo, me conta mais da sua empresa, dos dados principais. Zero esse tipo de coisa. Tipo, algumas hipóteses e algumas coisas que eu achava interessante que podiam girar coisas. Direto ao ponto. É isso, tá? Porque a Só palavra Tá ótimo. hipótese pra mim não tem intrínseco na pergunta, sei lá. O perguntas que tava lá era hipótese, aí eu falei, puta, não é bem uma hipótese, mas vai. Cheguei na louca. Cheguei. Que mais? Alguém pensou outras coisas aí? Não? Eu não sei, eu também não trabalhei dessa forma, mas olhando agora, beleza, o cliente falou que ele tem a questão de precisar crescer, de ter a base mais plural, né, e aumentar a taxa de conversão. Mas será que a gente não ficou muito preso ao que ele falou, sabe? Talvez a gente... Será que é isso mesmo que talvez ele precisaria? Eu não sei se a gente focou... Acho que uma coisa que ele falou que responde ele, por exemplo, e daí já é parte do meu feedback, né? Que não estava no briefing, mas foi uma alternativa que ele trouxe. Pô, o dinheiro é a única moeda de troca? É uma provocação que não está no briefing. Eu não pedi isso, mas é interessante porque é uma alternativa. Porém, o que eu senti é que o seu raciocínio foi legal, quebrar por objetivo, mas você me trouxe menos perguntas para fazer um grande blueprint, né, que a gente fez a metáfora, e mais alternativas de solução. Então, eu vou só retomar aqui. Cadastre e ganha tipo cashback, isso daria certo? Fazer AdWords ajudaria? Dinheiro não sendo a única moeda ajudaria? Você acessar os resultados ajudaria? Você está me trazendo, isso é super normal, cara. Soluções antes de hipóteses, né? Que de verdade você deveria, antes de destrinchar o nosso jeito de ser atual e para achar as oportunidades ali de otimização, para daí depois a gente propor, porque eu não consigo rodar análises agora ou ter diagnósticos de data science agora com essas suas frases, porque elas dependem de um plano de ação, eu colocar isso na rua para daí eu analisar, né? Então elas são mais soluções do que problemas que você tentou. Não são errados, tá? Não são errados, mas elas são meio que um passo 2 depois de um passo 1 de fazer o check-up aqui, sabe? Talvez o check-up seria... Foi feito algum tipo de variação? Exato, perfeito. O que vocês têm feito para conseguir novos ativadores? Entendi. Eu já pensei meio que... mas quando deu certo, quando não deu? Como você está mentindo? É meio isso, né? Tipo, isso tipo, eu só tô fazendo essa pergunta porque eu não tava aqui. É mais uma pergunta pra mim mesmo, tá? Não comentar. Lógico. Mas assim, é mais um roteiro de perguntas que a gente vai descobrir o que é esse negócio, o que é feito do ponto de vista de marketing para esses objetivos, para então aí poder ir para hipóteses. É isso? Sim, podem ter hipóteses direto ali, que a hipótese é uma pergunta, mas sim, é esse o raciocínio, porque depois, pensando em estratégia, estatística e tecnologia, a gente vai pensar formas de implementar algo que responda essa hipótese, né?
Mas se a minha hipótese é sobre soluções futuras, eu não tenho como responder, porque elas já são ideias, né? Que eu já pensei, tipo assim, você já falou, já é um projeto que já temos, estamos trazendo para fazer. Aí eu pensei, Isso. negócio assim, isso daqui já deve existir, pelo menos, tipo, investimento de rede social, de search, para você... Sim. Mas beleza, entendi. Vindo antes, isso. vocês fazem isso? O que fazem, como fazem, e destrinchar, né? Demorou. Pedrão, alguma consideração aí que você... Eu achei interessante o lance de aumentar os investimentos, né? Em anúncios, redes sociais, search, AdWords. Eu acho que existe uma correlação, sim, de investimento em massa, né? Em quantidade de ativadores novos na base. Porque só como contexto, por exemplo, hoje a gente faz coisas bem pontuais. Então, vou fazer uma pesquisa no Rio Grande do Sul de um projeto que vai rolar em novembro. Bom, então eu tenho X dinheiros em risco, caso eu não consiga coletar, X de investimento, e a gente trabalha para atacar pontualmente esse, né? Aumentar o lucro do projeto. Ou não massivo para ter um monte de gente. Por quê? E daí, entrando um pouco no detalhe, um dos sócios especificamente, o Otávio, tem muito medo. Eu falei, cara, para que eu preciso de 1 milhão de pessoas aqui cadastradas, que eu não vou ter pesquisa para mandar todo dia? Que o cara vai estar lá, é uma base de verdade, é uma base morta, que o cara está lá, mas nem liga pra gente, não lembra que a gente existe, a gente não interage com ele. Então, houve no histórico da empresa muita preocupação de a gente ter um ponto ótimo de pessoas para o objetivo que a gente tem, e o tamanho que a gente tem, e o volume de projetos de hoje. E o gasto que vai ter. Entendeu? Então, nunca fizemos mídia massiva. Até poderia, ser uma coisa tão cara, mas tem esse lance. Pra que trazer tanto? E que é uma boa pergunta, né? E quem trazer também, né? Eu acho que o ponto do crescimento aí não é só crescer quantitativamente, mas qualitativamente. Né? Sim. Qualitativamente não depende só da qualidade, da diversidade. Depende também do que o cliente está pedindo para você. Isso, exato. Que tipo de pesquisa estão demandando de mim para eu poder garantir que a qualidade dessa base seja boa? Isso, exatamente. Em que momento, né? momento. Naquele momento a gente precisa daquele perfil, daquela região. Sim. Então vale a pena o investimento. Né? E assim, como feedback positivo, tem coisas que, alguns desses seus bullets, eles são bem precisos do ponto de vista de hipótese. Ativadores indicados trazem mais resultados que os demais? Cara, isso a gente tem informação. Pode não estar analisado, não estar diagnosticado, mas eu posso pedir, Pedrão, acha isso daí e roda a análise, porque é uma hipótese bem concreta. Separa os indicados dos não indicados e calcula a performance. Né? É possível saber por onde foi acessado, tem algum aprendizado aí, então tudo coisas que você proporciona outliers, temas que mais geram quantidade de resposta, tudo coisas que a gente consegue olhar para a nossa operação, ir atrás do número caso não esteja analisado, tirar um aprendizado e te devolver, para daí você pensar ações possíveis. Eu acho que essas eram as mais concretas, o resto era mais genérico. Quanto mais concreto, melhor. Você pegou... É isso aí. Algum ponto a mais, pessoal? Muito bom. Valeu. Graças. Quem que é o próximo na aba ali? Bárbara. Próximo na aba. Tan. Ai, gente. Gente, acho que vai demorar pra mim. Desculpa. Ela Você tem quer ir compromisso e vai ter que ser um pouquinho mais. Se eu puder, preciso. Claro. Não, lógico, desculpa. Sem apego nenhum. Eu esqueci completamente. Não posso. Vai lá. Desculpa. Como é que põe tela cheia aqui? Ctrl L. Não sei mexer em PC, meu Deus. Cara, o negócio que eu fiz é o seguinte. Eu não fiz uma apresentação separadinha por, assim, categoricamente, que nem veio o briefing, justamente porque eu quis me despir de qualquer coisa. Então eu tive muito esse drive de começar a responder antes mesmo de perguntar. Daí eu parei, daí eu olhei pra trás e falei, puta, acho que eu tô respondendo algumas coisas.
É muito mais simples. E às vezes é mais difícil ainda simplificar. Porque você fala, nossa, mas é meio besta, né? São coisas que você vai fazer uma pergunta mesmo para tirar informações né, para fazer um briefing. Então eu fui meio no flow, como se eu estivesse montando exatamente o blueprint. Ótimo. Então vamos ver se... Legal isso. Posso fazer um paralelo? Claro. Você contou um pouco como foi o seu processo de pensamento para chegar lá. Como foi o seu, Rodrigo? Como foi a trajetória de pensamento para você chegar até ali? O que você fez? Como que... Eu primeiro saí pesquisando e passei como usuário para ver como que funcionava. Um pouco de pesquisa sobre os pesquiseiros e tal. E depois eu bati o olho no briefing de novo e dividi, vi que cada objetivo, beleza, eu nem entrei muito naquela coisa de redução de custos, porque é mais uma coisa de negócio de vocês e ok. Agora eu vi os 3 objetivos e vi, tá, cada um tem alguma coisa diferente para olhar e por isso que eu separei. Foi mais ou menos assim. Boa, beleza. Daí a gente vai ver uma diversidade de jeitos de pensar, sabe? Eu fui indo e voltando no briefing, mas eu não fiz uma mega, talvez eu não tivesse com tempo, mas não fiz uma mega pesquisa. Eu fui indo mais por feeling, tipo, beleza. Perguntaria. Então, primeira pergunta. É meio que básica. Vocês já têm alguma base de dados? Existe? Se sim, vocês aproveitam ela? Ou vocês vão começar do zero? É isso. Vocês já têm. Então, dependendo dessa pergunta, beleza, a pessoa vai se cadastrar. Como é que é o primeiro contato após o envio do primeiro cadastro? O cara se cadastrou. Ele foi impactado da forma como ele foi, ele, enfim, chegou naquele questionário, alguém ligou para ele, dependendo da forma. Como é esse primeiro contato após o envio do primeiro cadastro? Ele é humano? Ele é um e-mail? Como é que ele é? Vocês anunciam essa iniciativa ou tem alguma estratégia de comunicação em cima dela? Mídia digital, PR, que seja? Em alguns, vocês penetram em alguns grupos de Facebook? Como é que é isso? Quando você chega numa base nova, como que é a receptividade? Vocês têm... Como que é quando vocês abordam uma base nova? Uma base nova, por exemplo, vocês estão falando com pessoas novas. Sim, gente que nunca respondeu uma pesquisa antes pra gente. Vamos supor que vocês pegassem uma base de uma outra pessoa, como se fosse um inventário. Sim, se eu comprar uma base de alguém, Exato. comprar uma lista de e-mails. Exato, vocês têm primeiro contato. Então, como é a receptividade? Ela é positiva e tal. Aqui, eu acho que vai cair alguma coisa um pouco mais dissertativa. O que você chama de receptividade? Por exemplo, eu tenho uma base de 30, vou fazer uma base pequena. Quantos respondem? 15, 10, 20, 28 ou 2? É o primeiro contato. Quantos por cento respondem a tua... E se eles respondem, provavelmente é positivo, enfim, dá pra... Vocês enviam algum e-mail após pesquisa? Então, vocês fazem um follow-up com os caras, eles são respondidos, então vocês agradecem, enfim, como é que é o relacionamento que vocês mantêm com eles após pesquisa? As pessoas com quem vocês conversam indicam conhecidos, é eficaz, tem algum tipo de vantagem para as pessoas que indicam amigos e conhecidos? Quando vocês já abordaram a mesma pessoa mais de uma vez, se sim, a recepção é boa? Isso é um passo antes até da gente falar em fidelidade. Então, às vezes... pessoa já cadastrada, como que é ao longo do tempo? Como você bate nela o tempo todo. Tá. Porque ela pode responder a primeira vez, desanimar e depois sumir. Mais. Exato. Ótimo. Ou ela pode ser um cara assíduo, que é isso, puta, vou ganhar grana e tal. Boa. Alguém já declinou alguma solicitação? Por quê? Ela alguém já falou, não, obrigado, não quero responder. Porque eu escrevi essa pergunta antes de ver o formulário, tá?
A gente está porque é uma coisa voluntária. Você vai, você se cadastra, você quer fazer. Mas às vezes você recebe uma base. Quando você ativa uma base, nem sempre a pessoa quis responder. Sim, posso mandar um e-mail para ela. Você pode mandar uma.